bem? A aula de hoje a gente vai estar trabalhando vetores. Vetores é o início do nosso curso de Geometria Analítica. Todo o nosso curso vai ser baseado nesse estudo. E aí, para a gente começar um estudo, a gente tem que conhecer bem esse nosso objeto. No nosso caso, os vetores. Então, na aula de hoje, a gente vai definir o que é um vetor e trabalhar também a parte de operações com vetores. Então, para iniciar esse estudo, a gente precisa primeiro entender o que são as grandezas físicas. Elas, por sua vez, elas se dividem aí, a gente vai estar estudando, elas se dividem em duas. As grandezas escalares e as grandezas vetoriais. O que a gente vai entender por uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar é uma grandeza que, com um número e uma unidade de medida, ela está bem definida. Por exemplo, área. Se você pensa, mede 5 metros quadrados. Você conseguiu passar para outra pessoa todas as informações que ela queria. Concorda comigo? Da mesma forma, comprimento. Você pegou essa caneta e falou, essa caneta tem 12 centímetros. A pessoa entendeu o que é que você está querendo dizer. Então, a gente está citando aí exemplos de grandezas escalares. Da outra forma, o que são grandezas vetoriais? Uma grandeza vetorial, ela com um número e uma medida apenas, ela não fica bem definida. Ou seja, a pessoa que está recebendo a informação precisa de mais alguma coisa. Ela vai esperar que você diga algo mais para que ela entenda o que você está dizendo. Por exemplo, se eu falo que uma força está sendo aplicada, imagina que tem essa caneta, e eu estou dizendo uma força está sendo aplicada. É esperado que você pense, a força está sendo aplicada aqui ou a força está sendo aplicada aqui? Percebe que a gente pede algo a mais? Imagina uma velocidade. Uma velocidade, se você der o número e apenas uma unidade de medida, ela de novo não vai ficar bem definida. Então, a gente tem exemplos de grandezas escalares e de grandezas vetoriais. Aí eu cito para vocês como grandezas escalares área, volume, temperatura. Grandezas vetoriais, velocidade, aceleração e força. Só existem essas, Joane? Não só existem essas, né? Aqui são exemplos que a gente pode citar aí para vocês. Apenas isso. Belezinha? Então, todo o nosso estudo vai ser voltado ao estudo de grandezas vetoriais. Então, para começar isso, a gente primeiro vai tentar entender o que é um segmento de reta. Essa definição, gente, vocês já trabalham há muito tempo, certo? Então, para começar em um segmento de reta, primeira coisa, a gente vai ter que saber o que é uma reta, beleza? E isso a gente já sabe. Vamos imaginar que essa reta é aquele conceito que vocês já trazem lá do ensino básico, lá do fundamental, quando a tia definiu para você o que era ponto, o que era reta. Então, a gente vai pegar esse mesmo conceito que a gente já trabalhou. E agora a gente vai trabalhar com segmento de reta. Então, vamos pegar aqui, vamos imaginar que você tem o seguinte, tem uma reta, digamos que aqui eu tenho uma reta R, beleza? E aí eu vou tomar dois pontos. Eu vou tomar um ponto aqui, que é um ponto A, e aqui um ponto B. Gente, lembra que uma reta é infinita, certo? Aí a gente tá pegando um pedacinho dela só para entender. Aqui ela tá continuando. Ela é uma reta infinita. Beleza? Na verdade, é redundante dizer isso, porque espera-se que uma reta seja infinita. Caso contrário, seria um segmento de reta. Então, imagina que eu peguei uma reta e escolhi esses dois pontos. Escolhi A e B. Esse segmento que vai daqui até aqui, gente, é o que a gente conhece como segmento de reta. Então, perceba que aí não tem diferença de você pensar em um segmento AB, e é essa a nossa notação que vai ser utilizada para representar esse segmento. Mas se eu também quisesse representar o segmento BA, existe diferença entre o segmento AB e o segmento BA? Quando a gente olha para a nossa imagem, para a nossa curva,
que a nossa reta aí claramente não tem diferença, né? Então, AB e BA é exatamente a mesma coisa. Representa o mesmo pedacinho lá da nossa reta. Bem como também teria o mesmo comprimento. Percebe isso? Então, agora, o que a gente vai querer já descobrir o que era o segmento de reta. Agora eu quero dar uma orientação para essa reta. Por exemplo, de novo, a gente vai ter uma reta aí, beleza, tem a nossa reta, lembrando que ela é infinita, certo? Ela está continuando aqui. A gente está pegando um trechinho dela. E eu vou definir 2 pontos. Definir o ponto A e definir o ponto B, certo? O que a gente acabou de definir no slide anterior foi exatamente o conceito de um segmento de reta, que era representado apenas por AB. Isso aqui era o nosso segmento de reta. Mas agora eu vou pegar esse nosso segmento de reta e vou dar uma orientação a ele. Por exemplo, eu vou dar uma orientação nesse sentido aqui. Então, esse nosso segmento criado aqui é o nosso segmento AB. Como eu também poderia pegar esse segmento aqui, ó, que sai de B e vai até A, que aí eu representaria como BA. O que a gente precisa saber aqui nessa imagem? Que todo segmento de reta orientado, gente, ele vai ter um ponto inicial, um ponto onde ele começa, que é a nossa origem, e ele vai ser um ponto final também, que é a nossa extremidade. Então, nesse caso aqui, ó, do segmento AB, esse ponto A seria a nossa origem e o ponto B seria a nossa extremidade. Assim como se você analisasse agora o segmento BA, agora o nosso B está fazendo o papel da origem e o nosso A está fazendo o papel da extremidade, ou seja, do nosso ponto final. Então, o que eu quero perguntar a vocês? Sabendo que esse segmento AB, e a gente representa dessa maneira aí, como uma setinha apontando sempre nessa direção, sabendo que esse segmento AB, ele tem ponto inicial A e ponto final B, e eu pego agora o segmento BA, também representa aí. Quando a gente tinha segmento de reta apenas, AB era igual a BA. A minha pergunta é, será que o segmento agora orientado a B é exatamente a mesma coisa do segmento BA? O que vocês acham? Claramente não é, né? Porque o ponto inicial e ponto final deles são diferentes. Então, no caso desse segmento orientado, não vale a igualdade. Porém, eu posso perguntar uma coisa a vocês aí. O comprimento desses 2 segmentos orientados seria o mesmo? Sim, né? Claramente o comprimento seria o mesmo. A direção, ou seja, para onde está indo, para onde está andando, seja horizontal, vertical, são exemplos de direção. É o mesmo? Também é. Está sobre a mesma linha. E mesmo que tivesse paralelo, seria também a mesma direção. E o sentido, ou seja, a nossa orientação, para onde está apontando o nosso segmento orientado. É diferente, né? Perceba que a AB está apontando para um lado e o segmento orientado BA está apontando para o outro. Então, são segmentos orientados diferentes. Beleza? Então, aí a gente definiu agora o que a gente entende por segmentos orientados, partindo do ponto que o segmento orientado é um segmento de reta que agora tem uma orientação. É a mesma coisa, imagina que você está indo de Juazeiro para Petrolina. E você está indo de Petrolina para Juazeiro. Vamos imaginar, hipoteticamente, a gente sabe que não é, que esse caminho fosse uma reta, certo?
Vamos imaginar isso. Teria exatamente o mesmo comprimento, seria exatamente a mesma direção, mas o sentido é diferente. Porque a pessoa que te escuta, ela quer saber se você estava indo de Juazeiro para Petrolina ou se você estava voltando de Petrolina para Juazeiro. Percebe a diferença? Então, aí a gente define o que são segmentos orientados de ré. E agora a gente fala um pouco sobre a direção, o sentido e o comprimento, que é exatamente o que a gente estava comentando há pouco, certo? Então, a direção a gente remete a é horizontal, é vertical, isso a gente entende por direção. E sentido, aponta para um lado ou aponta para o outro? É o que a gente vai entender como orientação daquela medida que você está trabalhando. E comprimento. Comprimento também pode ser considerado, gente, como norma, como módulo. É a mesma coisa, significa o tamanho que aquilo tem. É isso que a gente quer. Por exemplo, se eu falo que uma força é 10 newtons, então qual é o comprimento dessa força? A gente consegue, certo? Então, a gente tem aí essas três definições que são bastante importantes para a gente definir o nosso objeto de estudo, que é o vetor. Então, a gente pode se perguntar agora o que a gente entende por esses conceitos. Segmentos orientados, gente, que têm exatamente a mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento, eles ganham um nome diferente para a gente. A gente vai chamar de segmentos equipolentes. Ou seja, você viu esse nome, equipolentes, significa que aquele conjunto de segmentos orientados, você garante que tem mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento, certo? Um exemplo disso é esse nosso exemplozinho que a gente tem aqui. Perceba que a gente tem vários segmentos orientados aí. A gente tem aqui o segmento orientado AB, a gente tem aqui, ó, EF, CD e MN. Percebe? Só fiz dar nome aos nossos segmentos orientados que estávamos trabalhando. Esses segmentos, eles têm exatamente, ó, o mesmo comprimento, se você observar aqui, visivelmente já dá para a gente perceber isso, mas para fazer isso direitinho, a gente teria que pegar uma régua para verificar essa medida, certo? Estão apontando para o mesmo lado e, além disso, estão na mesma direção. Todos esses segmentos aqui, gente, ó, MN é paralelo a AB, que é paralelo a EF, que ainda é paralelo a CD. Então, falar de mesma direção está falando que aqueles segmentos são paralelos, que eles devem ser paralelos, certo? Um exemplozinho que a gente pode chamar a atenção aqui é o seguinte: se eu pegasse o segmento, você tem M aqui e você tem M aqui. A gente estava trabalhando esse segmento MN, sentido para lá, né? Se eu vou pegar a mesma coisa, só que agora aqui, ó. Então, vamos imaginar aqui que você tem esse mesmo segmento. Só que agora, o que é que mudou? O comprimento mudou? Não, o comprimento permaneceu o mesmo, né? O que mais? Direção mudou? Para eu saber de direção, eu tenho que olhar se é paralelo. Continua paralelo. O que é que alterou aí? Alterou o sentido. Então, eu posso dizer que esse segmento NM agora é um segmento equipolente ao segmento MN? Claramente que não, né? Porque para ser segmentos equipolentes, a gente precisa que tenha a mesma direção, mesmo comprimento e mesmo sentido. E não foi o caso desse segmento aí. Todos esses segmentos, gente, eu poderia ter um segmento aqui, ó. AB eu já usei, então eu vou usar, sei lá, LT. Eu poderia ter esse segmento abaixo aí, LT, e eu poderia dizer que todos esses segmentos aí, AB, EF, MN, CD, formam um conjunto de segmentos equipolentes ao segmento LT.
Concorda comigo? Todo mundo a gente vai reunir eles, pá, reuni aqui, coloquei tudo dentro de um bolo só, e aí formei um conjunto com esses segmentos. E logo mais a gente vai entender o que é que significa para a gente esse conjunto de segmentos equipolentes. Então vamos pegar agora um exemplo. Você tem uma caixa aí, perceba que a lateral dela são retângulos, certo? E aí, nessa caixa aqui, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia dizer que aqui é, digamos, A, B, C, D. Aqui eu vou chamar de E, F, G. E ainda vai ter outro segmento lá, né? Que aqui tá formando essa caixa aqui, o nosso final, né? Então, vamos imaginar que a gente tá trabalhando só com esses segmentos aí que a gente tá colocando essas retinhas, essas letras, na verdade, né? Então, imagina que a gente tem isso daí. Vamos analisar a equipolência desses segmentos. Eu vou escolher, por exemplo, AB. Tenho AB aqui. Eu quero pensar quem é que vai ser aí. Escolhi o nosso segmento AB. Eu quero pensar, com base nessa figura, quais são todos os segmentos equipolentes a AB. A gente não vai fazer todos, mas a gente vai citar alguns aqui, certo? Quando você trabalha com a equipolência, gente, às vezes você encontra essa simbologia aqui, certo? Então, por exemplo, o segmento CD é equipolente a AB. Por quê? Porque ele tem mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. A mesma coisa aconteceria com o segmento FG. Consegue perceber isso? Também é um segmento equipolente. Mas eu poderia dizer que esse segmento AB aqui, a gente tem aqui nosso segmento AB, e o segmento, vamos dizer aqui, AC, eles seriam equipolentes? Claramente que não, né? Por quê? Porque não tem a mesma direção. E quando não tem a mesma direção, a gente não pode nem pensar em falar em comparação de sentidos. Para falar em comparação de sentidos, antes de tudo, aquele segmento tem que ter a mesma direção, certo? Então, vamos pegar aqui agora AC. Vamos brincar um pouquinho com isso. Quem seria um segmento equipolente ao segmento orientado a C? Percebe que F seria um segmento orientado. Percebe que BD também seria um segmento orientado equipolente a AC. E a pergunta, a gente teria uma equipolência aí com o segmento FE? Será que a gente poderia dizer que esse AC era equipolente a FE? Não, né? Por que não? Não vai ser um segmento equipolente. Por quê? Porque ele não tem a mesma direção. Beleza? Então, trabalhar com direção, sentido e comprimento é muito fácil. Consequentemente, trabalhar com segmentos equipolentes, com a identificação de segmentos equipolentes, também vai ser bem simples. Tranquilo? E agora a gente começa com o nosso objeto de estudo, o nosso famoso vetor. O que é que vai ser, gente, para a gente um vetor? Um vetor, a gente acabou de definir de outra forma. Imagina que você tenha um segmento orientado e você consiga reunir em um conjunto todos os segmentos equipolentes àquele segmento orientado, como a gente fez lá no nosso primeiro exemplo. Então, esse conjunto são representações para um mesmo segmento orientado inicial. Porém, ele está em outro lugar do espaço. Então, o que a gente percebe? Imagina que você tem essa caneta aqui. Ela, vamos imaginar que a ponta dela é o nosso sentido, então ela está apontando para lá. Ela está em uma direção, ela tem um determinado comprimento e ela tem um determinado sentido. Se eu pegar qualquer outro segmento, vamos imaginar que esse lápis, agora, esse lápis, ele tem exatamente a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento dessa caneta aqui. Então, se a gente analisar aqui, ó, esse segmento,
ele é equivalente a essa canetinha aqui. Então, eu poderia mover esse lápis onde quer que eu estivesse e ele continuaria seguindo as mesmas propriedades. Ele continuaria sendo um segmento equivalente ao segmento representante aqui dessa nossa caneta. Então, é assim que a gente vai definir para a gente o que é um vetor. Os vetores é um conjunto de segmentos equivalentes a um dado segmento orientado inicial. No casozinho, do nosso exemplo aqui, com a nossa caneta, beleza? E aí, agora a gente vai trabalhar o que são para a gente as operações com vetores. Quando a gente trabalha a operação em vetor, a gente espera duas operações. A gente espera adição e espera produto ou multiplicação por um escalar. O que é que a gente pensa, gente? Quando a gente trabalha com números, a gente tem propriedades, a gente tem operações. Quais eram as operações que a gente tinha lá em números? A gente tinha as mesmas, né? Adição, multiplicação entre números, vamos pensar que a gente está em R, certo? E a gente tinha ainda produto de um número por um determinado escalar. Espera-se agora que com operações com vetores também se tenham essas operações. No nosso caso, a gente vai trabalhar adição entre vetores, ainda produto por escalar. Sim, e será que existe ainda produto entre vetores? Também existe. Ela não é considerada uma operação, depois a gente vai falar sobre isso, mas a gente também trabalha, certo? Então, a gente vai trabalhar aqui agora com duas operações, adição e produto por escalar, ou simplesmente produto, multiplicação por escalar. Então, a questão agora é, como é que a gente vai desenvolver esses nossos conceitos? Se você imaginar que você tem um vetor aqui, ó, sei lá, aqui é A, B. Eu tenho um determinado vetorzinho. E toda vez quando a gente trabalha com vetor, a gente pode simplesmente representar por uma letra. Então, eu vou chamar aqui, ó, de Uzinho. E eu vou pegar um outro segmento que ele comece agora em B e ele vai até um outro ponto. Então, digamos que eu tenho aqui um segmento, aqui, que vai formar para a gente um vetorzinho V, que ele vai de B até C. Tem um segmento orientado aí. Como é que a gente vai definir agora o que a gente vai entender por adição entre vetores? Adição entre vetores, gente, vai ser um segmento. Ele sempre vai fazer isso. Ele vai ligar o ponto inicial do seu sistemazinho até o ponto final. A gente está trabalhando aí com 2 vetores, mas poderia a gente estar trabalhando com 3. E seria a mesma coisa. Você vai ter que identificar o começo do seu sistema até o final do seu sistema. E vai traçar um segmento que vai desse ponto inicial até um ponto final, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente teria esse segmento aqui, ó. Esse nosso segmento seria a representação aí do nosso vetor soma, que é o nosso vetor U mais V. Então, como a gente tem aqui, representei os dois vetores, U e V. Agora a gente representa o nosso vetorzinho soma. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, gente. Observe esses vetores aqui. Eu falei que um vetor ele é o mesmo em qualquer lugar do espaço, contanto que preserva aquelas 3 condições, que eram o quê? Comprimento, direção e sentido. Exatamente. Então, significa que esse nosso vetorzinho U, a gente pode pegar ele aqui e trazer para cá. Concorda? Da mesma forma que eu poderia pegar esse nosso vetorzinho V e trazer para cá. É meio errado aí, mas dá para entender, certo? Aqui essa partezinha aqui, ó, não tem. Então, aqui é uma representação novamente para o nosso vetor V, e aqui é uma representação para um vetor U. Então, o que é que eu posso concluir com isso? A gente chegou que V mais U está somando agora esses dois vetores, V e U. Quem é que vai ser? Concorda que ele vai começar aqui, ó, início do sistema até o final do sistema. Seria exatamente esse mesmo vetorzinho
W, que a gente já tinha acabado de encontrar ele como sendo U mais V. Consegue perceber isso? Então, a gente tem aí que U mais V é exatamente igual a V mais U. Ou seja, vale essa comutatividade na soma, beleza? Isso daí é o que a gente conhece como regra do paralelogramo. Então, escutarem falar da regra do paralelogramo é exatamente dizer isso. E isso ajuda quando a gente está querendo manipular os vetores. Porque às vezes os vetores não terminam no mesmo ponto. Mas como a gente sabe que a gente pode mexer o vetor em vários lugares do espaço, a gente pode brincar com essa posição aí, com esse deslocamento dos nossos vetores. Lembrando que temos que manter sempre mesma direção, sentido e mesmo comprimento. E aí uma perguntinha para a gente é o seguinte: será que o comprimento de W é exatamente o comprimento de U mais V? Porque se a gente observar aqui na nossa figura, a gente tem que o vetor W foi exatamente a soma de U mais V. E isso em números, quando a gente está trabalhando em R, se cumpre, né? Mas será que agora, trabalhando com vetores, isso acontece? O que a gente vai ter? Para fazer isso, gente, a gente vai imaginar o seguinte. Vamos imaginar, eu vou pegar aqueles vetorzinhos aqui, tá? Para a gente brincar. Vamos imaginar que aqui seja U, que aqui seja V, e que esse vetor aqui seja o nosso vetor soma, que é representado pelo W. Então, a gente tem aí. Claramente, a gente consegue perceber aqui, ó, que a gente tem um ângulo, certo? Entre U e V. Eu vou estar chamando esse nosso ângulo, lembra que o ângulo é sempre espaço, a menor região que está sendo formada aí entre esses dois vetores U e V. Então, eu vou estar chamando esse ângulozinho entre U e V, de θ. Percebe que esse triângulo, da forma como a gente colocou aí, a gente não pode aplicar Pitágoras. Por quê? Porque ele não é um triângulo retângulo, assim como a gente não vai poder usar aquelas leis da trigonometria para um triângulo retângulo. Mas a gente tem leis de seno e cosseno que podem ser usadas para um triângulo qualquer, não é isso? O que a gente lembra aí? Vamos fazer uma revisãozinha aqui. Imagina que você tenha um triângulo aqui, onde tem um ângulo θ. Aqui é um lado A, aqui é um lado B e aqui é um lado C. O que é que dizia para a gente a lei dos cossenos? A lei dos cossenos, ela permite você determinar um lado a partir do momento que você tem os dois outros e que tenha um ângulo entre eles. Então, ela diz o seguinte, ó, esse vetorzinho não, né? Agora é um número. Esse número C ao quadrado, esse valor C ao quadrado, vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos duas vezes a medida de A, medida de B, que é os dois opostos aqui a C, ó, certo? Vezes o cosseno desse ângulo entre aí o lado A e o lado B. Então, a gente vai pegar esse resultado e vai trabalhar agora para a gente. Lembrando que aqui, nesse primeiro exemplo que a gente está colocando aqui, nesse triângulo, A e B são números reais, representam medidas, representam comprimentos. Então, a gente já está esperando que eles sejam positivos, certo? Aqui no nosso caso, a gente está trabalhando com vetor. Se a gente está trabalhando com medida, a gente está trabalhando com módulo, a gente está trabalhando com norma. Então, aqui nesse nosso casozinho aqui, ó, a gente vai ter que norma de W ao quadrado, beleza? É exatamente o quê, ó? Os opostos a ele. Então, é U ao quadrado, norma de U ao quadrado, mais norma de V ao quadrado, menos agora duas vezes o tamanhozinho de cada carinha desse. Então, vai ser norma de U vezes norma de V, né? E aí, vezes o cosseno do ângulo entre U e V. Só que a gente está chamando aqui que esse ângulozinho entre U e V é exatamente o nosso θ, né? Então, perceba que claramente aí a gente já percebe que a norma de W não vai ser igual à norma de U mais V. O comprimento não cumpre essa regra, né?
Então, aqui o que a gente poderia dizer era que a norma desse vetorzinho W era igual à raiz quadrada de todo esse cara que está aqui. Ou seja, de norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado menos 2 vezes norma de U, norma de V, vezes o cosseno de θ. Então, isso aqui vem até aqui, certo? Então, o que a gente poderia garantir era que isso daí acontece, mas que essa igualdade não. Pode ser que aconteça, Tuane? Pode ser que aconteça, mas em geral isso não acontece. Então, quando a gente está trabalhando com definições, a gente pensa no todo, né? Então, no todo, isso não vale, beleza? E agora a gente trabalha com a definição de produto por escalar. O que é um produto por escalar? A ideia é muito simples de pensar isso. Vamos imaginar que você tenha um número real, que eu estou chamando de lambda, e que você tenha um vetorzinho U. Você tem um vetorzinho U aqui. O produto por escalar, ele é definido como sendo um novo vetor, que é dado por isso aqui, certo? Eu vou chamar, digamos, isso aqui de um vetorzinho V. É definido como sendo um novo vetor e dado dessa maneira aí. O que a gente consegue perceber? Que, a depender do número que está sendo esse nosso lambda, ele pode acrescentar o tamanho ou ele pode diminuir o tamanho. Assim como ele pode mudar o sentido, percebe? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho o nosso vetorzinho U. Eu peguei um lambda aqui agora, ó, um lambda igual a 2 e construí esse novo vetor, que é o nosso vetor 2U. Perceba que a direção permaneceu a mesma, o sentido permaneceu o mesmo, mas o que mudou foi o nosso comprimento. Da mesma forma, esse nosso exemplozinho 3 aqui, ó. O nosso lambda agora é exatamente menos meio. Se eu pego menos meio agora, eu reduzi a metade o nosso vetorzinho U, a direção permaneceu a mesma, mas o sentido mudou, né? Então, o que a gente consegue perceber isso daí? Se o lambda for um número maior que zero, o que a gente vai ter é mesmo sentido. Então, a gente tem aí mesmo sentido. Já se o lambda for menor que zero, o que a gente vai ter é que é sentido oposto. E quanto ao comprimento? E quanto à norma aí do nosso vetorzinho, produto por escalar? A gente sabe que o número, ele tem uma medida, né? Então, ficaria aí norma do nosso W, do nosso lambdazinho, vezes o comprimento do nosso vetor U. Gente, perceba que a gente está usando aqui, ó, notações diferentes, mas representam a mesma coisa. Vocês podem encontrar na literatura, nos livros que vocês vão estudar e materiais, que pode ser representado por uma barrinha ou por duas barrinhas. É comum a gente utilizar, quando se refere a número, apenas uma barrinha e se refere a vetor, duas barrinhas. Mas se você usar uma barrinha só, não tem diferença nenhuma. Então, aí a gente já estudou agora o que a gente entende por sentido e pelo comprimento de um vetor produto por escalar. E aí, para finalizar a nossa aula, a gente tem um exemplo que envolve todos esses conceitos que a gente já trabalhou. Então, vamos imaginar que eu tenho esse triângulo aí. O que é que a questão pede? Escreva o segmento CX. Quem é o segmento CX, gente? O segmento CX, ó, é esse segmento aqui, ó, até aqui. Escreva o segmento CX em função do segmento CB e do segmento CA, que está faltando aqui, certo? Sabendo que AX, ou seja, AX é essa medida aqui, ó, certo? É esse vetorzinho, é a metade do segmento CB. Então, essa metadezinha aqui é quanto vale. Então, vamos pegar as informações que a gente tem. A gente tem aí que AX
é exatamente a metade do nosso segmento, tem aqui, XB. Beleza? A gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai brincar com esses vetores e depois vai tentar reunir isso, tentando escrever Cx em função de Cb e Ca. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente pode perceber aqui, ó. Vou mudar a cor aqui para a gente não se perder. Eu posso escrever o segmento AX como sendo quem? Percebe o que? AX é daqui para cá. Ponto inicial do sistema é aqui. Ponto final tem que ser esse, né? Então, posso escrever como sendo AC, tá aqui, mais CX. Beleza? Que eu posso isso? Perceba ainda que eu quero chegar no final como CA. Aqui eu tenho AC. Ou seja, eu teria que mudar o ponto inicial e o ponto final, né? Fazer isso é a mesma coisa que mudar o sentido, não é? Então, eu posso dizer aqui, ainda reescrevendo, que AX é exatamente CX menos CA. Mudou o sentido aí do ponto final e inicial, mudou o sinal do nosso vetorzinho, certo? Então, guarda essa informação aqui. Então, vou chamar isso aqui de estrelinha, tá? Aqui, beleza. Por outro lado, a gente pode ter aqui, ó, que o segmento CB, ou seja, isso daqui, ele pode ser escrito como CX mais CB. Beleza? A gente tem, de novo, uma informaçãozinha aí. Para deixar exatamente igual à primeira, para a gente não estar trabalhando com CX e XC, eu vou poder escrever isso daqui, ó, XB, como sendo igual a CB menos CX. Olha o que é que eu fiz aqui, ó. Eu troquei de novo a ordem. Ó. Ponto inicial e ponto final. Mudei aí. Se eu alterei, consequentemente, a gente está mudando o sentido. Beleza? Vou chamar agora essa equaçãozinha aqui de 2. Então, a gente já pode agora usar nossas informações para continuar esse nosso estudo, certo? Olha para cá. Se você olhar aqui para essa primeira hipótese que a gente, de um lado, a gente tem AX, beleza? Tá aqui. Então, é meio de XB. Olha o que a gente tem agora. A gente tem que AX pode ser escrito como CX menos CA. Então, aqui no lugar de AX, eu vou substituir por isso. Ó. Então, vai ficar CX menos CA. Tá aqui. Fiz essa transformação. E agora a gente vai usar essa referência aqui agora para XB. Então, que vai dar igual a meio. No lugar de XB, a gente vai substituir por isso. Então, vai ficar XB menos CX. Beleza? O que é que eu vou fazer agora? Mexer com isso daí. Perceba que aqui a gente vai ter um CX menos meio de CX. Então, vai ficar ó, CX, certo? Mais, que eu vou trazer para cá, meio de CX. Tá aí. Da mesma forma, aqui vai estar sobrando meio de CB. E o carinha que estava aqui como menos CA vai vir para esse outro lado como mais CA. Tá aqui. O que é que a gente vai fazer com isso daí agora? A gente vai organizar. O que é que a gente quer na questão? Eu quero escrever ó, CX, que está aqui, em função de CB, que está aqui, e em função de CA. Então, a gente acabou de resolver. Então, disso daqui, ó, o que é que a gente vai encontrar aqui? Vou mudar a cor de novo para ficar bem claro. Meio, perceba que aqui tem 1, né? Meio mais 1 daria igual a 3 meios de CX, tá aqui. E do outro lado, a gente tem CA mais meio de CB.
Então, a gente acabou de encontrar o segmento que a gente queria CX em função do segmento CA e CB, em função desses dois segmentos orientados, partindo do pressuposto que o segmento AX era exatamente a metade de XB, beleza? E aí, com isso, a gente finaliza o nosso exemplo. E agora eu deixo para vocês alguns exercícios onde vocês podem acessar através desse QR e ter alguns exercícios. Esses exercícios já têm exercícios resolvidos lá. Então, vocês podem acessar um pouquinho da teoria e também algumas questões. Então, na próxima aula, a gente dá continuidade a esse nosso assunto, trabalhando a parte de dependência e independência linear de vetores.